É isso. Ao vivo bom é assim, a gente já entra rindo. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todos, dos que estão aqui para palestrar, de você que está entrando para assistir ou que já entrou para assistir. Então, esse aqui vai ser mais um evento do InovaBrá, o Inspire Diversidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho do empoderamento da mulher no mercado de TI. E aí você deve estar se perguntando, então, por que diabos colocaram um homem para falar? É particularmente porque esse homem aqui sabe que as mulheres são poderosas e foi criado só pela mãe e só tive chefe mulher nessa vida. Então, como eu sei que elas é que mandam, Kelly, por favor, faça as honras, apresente essas meninas para a gente. Obrigada, Davi. Você é o bendito fruto entre as mulheres. Será o meu anjo da guarda aqui, porque quem me conhece sabe que falar besteira é comigo mesmo. E hoje, mas antes de tudo, eu quero explicar para vocês que estão aqui conosco o que é o evento, tá? O Inspire Diversidade, ele é uma forma que nós encontramos aqui, que a gente decidiu de aumentar o empoderamento e a inclusão das mulheres. Então, eu decidi aqui chamar algumas amigas, todas amigas, para que elas pudessem contar para vocês um pouco das suas histórias de vida. A gente sabe que é notável o crescimento das mulheres numa área que é muito conhecida por homens, né, que é a tecnologia da informação, mas essas mulheres aqui ajudaram a capinar o caminho para vocês. Então, eu começo com uma grande amiga, ela que veio do Belém do Pará para conquistar São Paulo, iniciou na carreira de TI em 2004 e é fundadora do Elas na TI. Não conhece o Elas na TI? Ela vai te apresentar, Daniele Barros. Nossa, com essa apresentação, assim, eu estou me sentindo tão importante. Treinei Nossa, estou me sentindo o máximo. Boa tarde, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. É muito bacana ter iniciativas como essa, que dá o protagonismo às mulheres para falar um pouquinho e trazer um pouquinho das nossas histórias e incentivar outras, né, a virem para o mundo da tecnologia. Para eu falar um pouquinho sobre o Elas na TI, é legal, porque assim, muita gente me pergunta o que é o Elas na TI, é um projeto, é uma empresa? Algumas pessoas acham que eu larguei tudo da minha vida em Belém do Pará, fugi de lá, vim numa carroça e vim aqui para o Elas na TI. Mas não foi assim, não foi bem assim, né? Mas o Elas na TI, ele surgiu com uma necessidade, surgiu com a pandemia, sim, né? Eu sempre gostei muito de participar de eventos de tecnologia, de workshops, de meetups, e eu ia muito, e toda vez que eu ia nesses eventos, eu via as mulheres nos eventos muito mais como staff, muito mais como organizadora, entregadora de crachá, organizadora de mesa, de buffet, recepcionando. E todas essas mulheres, embora fossem eventos de tecnologia, elas eram profissionais da TI, eram mulheres com muito gabarito, mas todas elas estavam acabando sendo envolvidas em momentos de organização. E aí, quando surgiu a pandemia, eu fiz uma transição de função e de empresa, né? Então, no momento que eu fui recapitular nesse momento de pandemia, não podia estar se vendo, eu combinei com uma grande amiga minha, que é a Vitória, que inclusive foi a pessoa que abraçou também o Elas na TI e fundou junto comigo o Elas na TI, e a gente começou a trocar uma ideia de reciclagem sobre a minha função que eu ia exercer. E aí, compartilhando no LinkedIn, compartilhando com outras pessoas, a gente viu essa necessidade. E existia muito assim, aquele medo de perguntar, questionar sobre assuntos de TI dentro do nosso meio, porque os eventos eram majoritariamente masculinos. E foi aí que a gente começou a fazer uns meetups, como a gente está fazendo agora, com 4 pessoas, com 5, 6, chegamos a 15, 20, 30, 40. Tivemos diversos eventos sobre diversos assuntos e todos eles foram idealizados, motivados pela comunidade Elas na TI. Hoje, a gente possui uma comunidade que é orgânica, que elas tratam desde o gatinho fofinho até assuntos muito realmente importantes de dúvidas sobre como solucionar um problema, como se atualizar em determinadas tecnologias, entender se existe algum processo que é melhor para ser feito para entrar numa área. Hoje a gente realiza mentorias para mulheres
de forma gratuita para fazer transição de carreira, porque a gente sabe que a tecnologia, embora muitos se falem que é difícil, mas na verdade é um tabu que foi criado, né? A área da tecnologia, ela é mais uma área, mais um assunto a ser tratado, e que você, assim como medicina, enfermagem, advocacia, marketing, apenas um outro nível de estudo que você dá atenção ou não. É essa a única diferença de eu ser uma médica, ou ser uma advogada, ou ser uma cabeleireira, uma manicure, é apenas uma outra área que se dá atenção, né? Que uma mulher também pode exercer. E o legal também da Dani, gente, é que se você em algum momento parou a sua carreira, seja por qualquer necessidade, teve filhos, decidiu viajar, enfim, você pode estar pedindo o apoio da Dani, indo lá, assim, Dani, quero me reciclar, quero retornar para o ambiente de trabalho. Elas têm como te orientar da melhor maneira possível e, de novo, de forma gratuita, porque de grátis é sempre melhor. Sim, com certeza. E a gente entende porque eu precisei disso. No passado, eu só tinha uma referência, né, no passado, que foi o meu pai, que também era da área de tecnologia. E hoje eu tenho uma sobrinha, eu tenho sobrinhos, eu tenho primas, eu tenho amigas que para elas foram outras referências. E hoje eu quero ser a referência profissional de poder dizer, você também pode ser. Né? Não precisa você abandonar as suas outras áreas que você gosta, mas também você pode também atuar, né? Nessa nossa área. Ela não é difícil, é apenas um outro momento que se dar atenção. Ótimo, Dani. Mais tarde, assim, a gente vai ter algumas perguntas específicas que aí a gente vai passando para você, porque eu tenho certeza que você vai estar craque para responder. Eu quero muito falar sobre uma outra pessoa que é uma amiga. Eu trabalho com ela desde 2013, nós nos conhecemos em 2013. E desde então a gente mantém contato, trocamos experiências. Eu carinhosamente chamo ela de nômade, porque ela já trabalhou em Guarulhos, São Paulo, Minas, no Chile e agora se encontra em Mato Grosso do Sul. Eu quero chamar ela para contar um pouco de como ela ingressou na área de TI para vocês e contar essa dinâmica dela, a minha amiga Joelma Ferreira. Oi, Kelly, querida, minha amiga mesmo de longas datas, né? Bem, a Kelly disse que eu sou nômade, né? Então, há muito tempo atrás eu poderia ser considerada nômade também na área de tecnologia da informação, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória. Para iniciar, eu me graduei em Ciências Contábeis, né? E depois eu fiz especializações na área de projetos e em TI. Então, eu iniciei a minha carreira profissional na área contábil. Muitos anos trabalhei na área contábil. E aí, a empresa decidiu, né, um grande grupo que eu trabalhava, decidiu implementar o RP. Um RP e estava, né, aquele alvoroço. E eles decidiram estrategicamente formar uma equipe de 100 colaboradores, mais os parceiros, né, onde eu conheci muitos, né, a parceria, o pessoal da área de tecnologia, para implantar para 2 empresas desse grande grupo que eu trabalhava. E eu fazia parte da equipe junto com o meu gerente da área contábil. A gente iria ficar responsável pela frente de finanças, né? Dava-se finanças, lá tinha contabilidade e tudo mais. Ok, o projeto iria durar 8 meses. Então, depois de 8 meses, eu iria retornar para o meu departamento contábil. Essa era a ideia. Acreditamos nessa história, acreditamos em cronograma e em várias outras coisas. Exatamente. Aí a implantação se deu, conheci pessoas assim magníficas, né, da área de tecnologia e outros, né, com outras linhas de conhecimento. Aí a empresa precisava implementar para as outras empresas do grupo. Aí tinha que tomar uma decisão. Já tinha implementado para 2. Quem iria ficar na equipe do projeto? Então, da minha área, tinha que tomar uma decisão. Ou eu voltava para o departamento, ou meu chefe. Então, decidiu que meu chefe iria, né, o contador responsável ia assumir a área, e eu iria assumir como contadora responsável pelos projetos. Nessa, Kelly, eu fiquei 2 anos.
2 anos na implementação de ERP. Então, depois de 2 anos, eu retornei para a minha área. Você sabe que eu tenho uma leve experiência com a implementação de RP Cloud? Tem outras 2 pessoas aqui também que têm uma leve experiência nisso. Ah, é? Daqui a pouco a gente chega nas histórias delas. Ok, legal. Aí eu retornei para a área de TI, para a área de contábil. Aí o que aconteceu? Eu mesmo percebi que o meu perfil, ele já tinha mudado, né? Eu fiquei 2 anos interagindo com diversas pessoas. Na contabilidade era o meu notebook, né? E as pessoas do meu departamento. Mas eu convivia com um mundo de pessoas. Então, o meu perfil mudou bastante. Aí eu chamei o meu gerente, o meu diretor, e expliquei para eles que eu sentia que o meu perfil havia mudado. Aí, para minha surpresa, eles falaram assim, mudou. Então, eu estou aqui me oferecendo, se tiver uma outra oportunidade, que meu perfil agora se encaixe melhor, eu estou aqui me deixando à disposição. Aí foi quando eu recebi a notícia que eles estavam, né, estrategicamente pensando em montar um outro departamento, que é departamento de projetos e processos, e que eles iriam convidar alguns colaboradores que participaram da implementação do ERP para migrar para essa área. Só que não era na área contábil, era na área de tecnologia da informação. Aí ocorreu a minha transição. Eu falei, eu vou. Só que o departamento ainda não estava formado, mas mesmo assim eu fui transferida para a área de TI, né? Aí, todos que estavam lá, eu já conhecia há muitos anos, porque eu já trabalhava há muito tempo na empresa. E aí, o gerente da área, meu amigo, eu já conhecia há muito tempo, ele chegou para mim e falou, olha, Jô, eu não gosto de trabalhar com mulheres na área de TI. Bem, é mais um desafio. Então, eu vou mostrar para você. Imagina se fosse inimigo, o que ele falaria? Mas olha, e o duro é que nosso relacionamento perdura até hoje, né? Aí eu falei, tá bom, então é um outro grande desafio e eu vou mostrar para você que vai ser uma experiência muito boa. Aí eu olhando, olha, o que eu posso contribuir aqui, né? Que ele vai mudar o padrão de pensamento. E eles não tinham um controle muito acirrado da parte de OPEX e CAPEX, a parte orçamentária. Então, eu me ofereci, né, para trabalhar nisso, fora as outras atividades que eu tinha. Nisso, eu fiquei com o controle orçamentário todo de TI, fiz uma implementação de um BI, aí eu peguei e fui para a área de compliance, atender auditorias de sistemas, aí eu peguei e fui para a área de suporte. Depois do suporte, não tinha implantado ainda o departamento de processos e projetos, não tinha. E eu lá. Aí depois disso, eu comecei a fazer especialização na área de projetos. Aí pronto, montou o departamento de projetos e processos. Aí eu migrei, só que quando eu migrei, era uma outra gestão. Esse gestor meu, eu digo para ele que ele é um grande mestre. Continuei com um ótimo relacionamento com o outro, e esse daqui eu digo que boa parte da Joelma profissional teve a contribuição desse outro profissional do gênero masculino. Olha como as coisas mudam, né? E eu continuei respondendo, como é uma empresa muito grande, tinham 3 executivos da área de TI. Então, mas eu respondia diretamente para esse novato, né? Que até hoje é meu amigo, até hoje eu consulto ele quando eu preciso de alguma coisa, né? Eu não tinha uma Elas na TI na época, né? Que eu nem vou contar quanto tempo faz isso, né? Senão eu vou entregar um pouco aí a minha idade, né? Mas para vocês verem que o caminho é bem complexo. Aí eu comecei e tinha que implementar a metodologia de projeto, adotar as melhores práticas. Ok, estava no escritório, respondia para o antigo gestor em algumas atividades, mas para esse meu novo gestor. E ele me desenvolvendo profissionalmente, ele ajudou muito. Aí eu falei assim, olha, só que eu não estou, né, na prática de gestão de projeto. Eu quero ir para a prática. Todos os projetos que envolveria a parte legislativa,
contábil, financeira, ficou tudo comigo, ficou tudo na minha mão. E aí eu fui desenvolvendo, fui aprendendo outras coisas na área de tecnologia. É claro que o relacionamento, o interpessoal, o relacionamento, né, com as nossas redes, na época já se tinha o LinkedIn e tudo mais, então isso ajuda bastante. Só que aí o meu ciclo nessa empresa, e com esses dois gestores, e com esse gestor meu que eu digo que ele é o meu mestre na área de tecnologia, né, e se encerrou. Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar em uma grande consultoria. Então, já é outro desafio, gente, porque, olha, quando você está aqui como cliente, né, é uma coisa. Quando você vai para o outro lado, é uma outra adaptação. Então, o que a Dani diz, né, algumas transições que tem que ocorrer, mas todo mundo tem essa capacidade. Aí eu trabalhei, desenvolvi, aí eu já era gerente de suporte na época, né? Eu quero colocar um parênteses triste. Eu nunca fui do outro lado. Então, eu sempre fui fornecedora e agora eu fico aqui com a minha tristeza, né, Elaine? Então, continue. Eu também. Olha, mas eu tive essa grata oportunidade. E olha, eu não trabalhei só em uma consultoria. Vocês vão ver que o bom relacionamento te abre grandes portas e, como a Dani disse, é só uma outra área. É um tabu dizer que não dá para você se inserir, né? Então, aí eu peguei e fui para essa consultoria, desenvolvi um tempo, depois eu fui trabalhar em um outro grande grupo, né? Uma empresa muito grande. Aí nela eu também já estava na área de gestão, aí foi onde eu conheci essa minha amiga aqui, Kelly, né? Então, nós nos conhecemos, nós retomamos. Desde aquela época. Desde aquela época, né? E até desde então, eu cresci muito profissionalmente, aí eu comecei a assumir a área de sistemas, né? E agora eu vim para uma grande siderurgia, porque eu fui trabalhar numa outra grande consultoria, e essa outra grande consultoria me abriu as portas para eu estar numa grande siderurgia hoje, né? E no meu cargo, vamos dizer assim, de gestão, né? Então, essa foi a minha trajetória. Não tinha elas na TI, mas a gente consegue. O que é legal, Jô, no resumo, você não era da área de TI, você não pensou, você se formou em contabilidade, né? Você estava ali na sua área quietinha, feliz, aí a empresa vem assim, vamos implementar um RP? Olha, durante alguns meses, 8 meses, no máximo, 1 ano, você vai ficar dedicado ao projeto. Algo que, inclusive, eu tenho que alertar todos os clientes, que eu acho isso muito válido, tá? Ter usuários-chave focados no projeto, né, Elaine? É essencial para a qualidade do projeto e entrega nas datas. E, assim, só que aí você viu, você teve uma oportunidade de mudar de carreira e essa carreira te conquistou a ponto de você estar até hoje. Passou por desafios, eu imagino, e eu realmente acredito que eu sei o que é ouvir de uma pessoa, de um homem, de que ele não quer trabalhar com você, e você está aqui até hoje, então você é prova viva de que há problemas e que você conseguiu enfrentá-los de maneira linda, amiga. Linda, linda, linda. E falando de linda, eu tenho a minha outra convidada, que eu precisava trazer ela aqui. Porque, assim, ela iniciou sua carreira em 2011, tá, gente? Ela começou com suporte técnico também, só que depois de alguns meses ela já migrou para QA. E ela gosta tanto do que ela faz, mas tanto, que ela decidiu ajudar outras pessoas a entenderem o que é a área de QA e a ingressar no ambiente de trabalho. Diretamente de Teresópolis, a Mariana. Olá, pessoal. Olá, Kelly. Muito boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Realmente, olhar para trás, lá para 2011, ver hoje onde eu estou e como eu estou, é muito gratificante. E, realmente, comecei no suporte. Foi uma experiência muito bacana poder ter contato com o cliente, a visão do cliente. Isso tudo me ajudou muito quando eu fui para a área de qualidade, porque eu já cheguei lá com essa visão de que o cliente precisa ser bem atendido, e isso foi um grande diferencial na minha carreira. 2011 também foi um ano na minha vida pessoal que foi muito marcante, porque
teve uma grande tragédia natural na região serrana do Rio, né? Então, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, enfim. E eu perdi tudo, tudo, tudo. E tive que recomeçar. E foi justamente no ano que eu tive a oportunidade de entrar na área de tecnologia pelo suporte, depois como QA. E a empresa que eu atuei por 8 anos, uma empresa lá de Teresópolis também, é a Alterdata, é uma empresa que eu tenho muito carinho, me ensinou muito, me deu muitas oportunidades, e eu também sempre fui uma pessoa que estava disposta ao que a empresa estava me oferecendo também. Então, era sempre assim, você pode trabalhar sábado? Posso. Você pode fazer tal curso? Posso. E aquilo fez com que eu crescesse também, assim, na minha forma de me comunicar com os outros, na minha forma de lidar com o meu trabalho. Eu realmente estava trabalhando com aquilo que eu gostava. E aí, com todo esse passar aí de situações que não foram muito boas, é claro que a gente está num ambiente em que tem muito mais homens do que mulheres, e tem realmente situações em que você tem que ficar se provando o tempo todo, né? Mas de onde você tirou isso? Por que você está dizendo isso? E eram situações, às vezes, até de certa forma sutis, que eu só fui perceber lá na frente, depois que eu já nem estava mais envolvida naquela situação, eu pensava, nossa, mas isso foi bem estranho. Faz assim, mas peraí, acho que... Eu acho que isso não é legal, né? Mas sempre eu tive muito firme na minha cabeça que eu nunca ia atrelar o sucesso da minha carreira a essas coisas, a essas atitudes que as pessoas tinham comigo, principalmente homens. Não, eu cheguei até aqui hoje, depois de um pouco mais de 10 anos, porque a Mariana se dedicou e não porque alguém tratou a Mariana mal. E isso se refletiu na pandemia, porque eu vi que eu estava com muito conhecimento guardado e muitas pessoas vinham no meu LinkedIn ou no meu Instagram pessoal para falar, olha, eu quero ser QA, como que eu faço? Eu quero atuar, eu quero fazer o que você faz, porque também as pessoas veem os nossos closes, mas não vê os nossos corres, né? Eles não veem o quanto que a gente rala e acha que... Eu não vou negar que quando eu era do suporte eu pensava, nossa, esse povo do desenvolvimento só deve tomar café e ouvir música o dia inteiro, eu quero isso para mim. E aí, quando eu cheguei lá e vi que não era isso, mas eu fazia tudo com muito amor, muita dedicação. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre mais verde, né? E aí eu cheguei lá, eu tive que capinar, não é mesmo? Porque não era tão fácil assim. E eu que vim de uma família muito humilde, não tive tanto acesso à educação, assim, sempre estudei em escola pública e tudo mais. Eu não sabia nada de teste de software, não sabia nada. Tudo que eu fazia era intuitivo e eu achava que eu estava inventando. Olha, eu estou inventando isso aqui, mas isso já existia depois que eu fui saber, porque eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas enquanto estava na Alterdata. Logo depois eu fiz meu MBA em gestão de qualidade de software. Atuei em vários projetos importantes da empresa, inclusive sendo representante na empresa junto ao governo federal, porque eu trabalhava num sistema de automação contábil. E aí eu fui deslanchando, assim, claro, sempre com o apoio de muitas pessoas, eu sempre tive uma rede de apoio muito bacana, e pessoas com que eu pudesse conversar para que essas situações sutis não me abalassem tanto. E aí comecei o Mari do QA, que quem não me segue, por favor, vá lá, a Mari do QA. Estou sempre falando sobre qualidade de software, testes, comportamento, né? As soft skills, que hoje em dia é tão importante. E eu sou muito feliz na minha área, gosto muito, conhecer pessoas incríveis e espero conhecer ainda mais. E estou muito, muito feliz de poder hoje contribuir com outras pessoas, para que outras pessoas entendam, aprendam, vejam se é realmente isso que ela quer, porque hoje eu falo muito isso. Antes de você partir para uma área ou fazer uma migração, converse com pessoas que já atuam com isso, veja se é realmente isso que dá match com você, porque não tem nada melhor do que trabalhar com o que a gente realmente gosta, né? E eu tenho feito esse trabalho, tem sido muito bacana, tenho conhecido muita gente, ajudado muitas mulheres também. Sou cofundadora das QA Cheadas, que é uma iniciativa, eu, a Tainara Reis e a Estefânia Silva, a gente dá um gás aí para essas mulheres que querem colocar a cara, que querem falar. Então, também, a gente está também no Instagram, QA Cheadas, porque somos QAs e temos cabelos cacheados, então a gente uniu as duas coisas. E é isso, é muito bacana estar dentro desse universo e poder viver tantas coisas e poder compartilhar e ajudar outras pessoas.
Maravilha, Mariana. É nesse momento que eu falo, Davi, como sonoplasta, manda palminhas. Palminhas para Mariana. Porque a sua história é fantástica, Mari, fantástica mesmo. E a sua vontade, a sua e da Dani, de querer ajudar outras pessoas é o que mais inspira esse momento que a gente está aqui agora, tá? Então, assim, a gente quer mostrar que a gente teve problemas, mas que você enfrentou todos de uma maneira tão linda, tão brava, e está aí agora mostrando para mais pessoas de como fazer parte da área de tecnologia da informação. Eu queria até aproveitar a chance aí e ressaltar essa postura que você está falando mesmo, Kelly. As duas que falaram aí em seguida são aí, sei lá, um testemunho dessa presença, dessa força individual de tomar uma porrada e usar isso para si. Dessa maneira, a Joelma foi muito explícita. Ela falou assim: o que é que eu posso fazer para mostrar o meu serviço e o que eu sei fazer? Né? Não é para provar para esse cara que não era para ele, era para si, para o seu emprego, para a sua atividade, para o que ela estava fazendo. A Mariana falou exatamente isso. Não é porque alguém falou isso ou aquilo, é porque eu fui lá e estudei. É por isso que eu estou aqui. Né? O mérito não é do outro, é o meu, que também tem tudo a ver com o que a Dani fala, que eu quero voltar depois, viu, Dani? Para você falar um pouquinho daquela coisa que você fala de hackear a sociedade, hackear o sistema. Isso é hacking. Né? Isso é hacking. A pessoa te dá uma porrada, como a Joelma tomou na cara, falando que vai trabalhar com mulher. Ao invés de você virar e falar assim... E a gente faz o link para Matrix 4, vamos lá. Mas, ué, o que precisava para a Joelma virar e falar assim, seu filho da... Né? Isso, né? Ao invés disso, o que faz? Não, stop, deixa Matrix, deixa passar a porrada, né? E vai para o seu trabalho, cara. Vai para o seu trabalho, prova que funciona para si, vai lá e mostra, faz e acabou. A pessoa só vai ficar com a cara de idiota lá no fim, né? Assim, que acho que é o que mais vale, né? Mas não são todos, tá, Davi, que sofreram, tá? Teve pessoas que passaram por esse caminho de tecnologia da TI, caminhando tranquilamente num salto 15. Teve pessoa, e aí eu vou ir para a minha próxima convidada. Tô com minha cola, tá? Não sou o Jô Soares, nem o Faustão, óbvio, mas eu tenho minha cola. Bom, ela sempre soube o que ela queria fazer, tá, gente? Tanto ela começou na faculdade num curso chamado Processamento de Dados. Os mais novos talvez não conheçam esse nome. Nem ouviram falar. Nem ouviram falar. Mas tinha esse nome, Processamento de Dados. E ela é uma das mulheres que eu mais gosto de trabalhar no meu dia a dia. Ela, em 2019, ganhou um reconhecimento da Ninecom pela área de gerenciamento de projetos, e eu sou super fã dela. Então, com vocês, a minha gerente de projetos, Elaine Ronchel. Kelly, te amo. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está aqui, meninas, meninos. Boa tarde para quem está assistindo e para quem vai assistir também, porque a gente sabe que isso aqui vai repercutir, né? Eu estou bastante feliz de participar, meio assustada, estou nervosa, minha mão está molhada aqui, mas o objetivo é muito legal e a gente sabe que tem muita gente aqui que vai ouvir, né? Que está a fim de entrar na área de TI, né? Então, acho que é bem legal todas essas dicas aqui, né? Que cada um está dando de experiência, né? Que vão dar um caminho, que podem ajudar a dar um caminho mais fácil para quem está tentando entrar agora, né? Então, a minha trajetória ela foi bem tradicional, né? Como a Kelly está dizendo, na verdade, ela começou até antes, né, do colegial ali de processamento de dados. Eu estava em casa com 15 anos lá, tocou um telefone, tinha telefone fixo em casa, né? E era aquelas ligações do tipo, você quer fazer? Eu tenho um treinamento grátis aqui era de Basic, né? A gente nem usa mais, né? Mas eu tenho aqui um treinamento grátis. E você só paga o material. Cuidado com esses comentários de hoje. Se alguém te ligar, é grátis, é pirâmide, pode ser pirâmide. Então, não, mas já era, né? Porque você pagava o material, e o material basicamente era o curso todo, né? Eu estava lá sem fazer nada, né? Fui fazer o cursinho, e ali que começou tudo, né? Então, eu estava ali com meus 15 anos, fui fazer o cursinho de Basic, que dava para fazer muito pouca coisa com aquilo, né?
Mas, enfim, ali que eu me motivei, e aí eu acabei até trocando, estava começando meu colegial, acabei trocando para um curso técnico, né? Depois segui, emendei uma faculdade de ciências contábeis com ênfase em análise, porque naquela época não tinha uma diversidade tão grande de cursos como a gente tem hoje, né? Fiz essa faculdade, depois emendei ali uma pós-graduação, né, também de informatização empresarial, e nesse meio tempo todo aí, consegui um estágio, estava ainda no terceiro, acho que no terceiro ano da faculdade, entrei no estágio numa empresa que já era uma consultoria pequenininha, fiz o estágio, fiquei lá 3 anos nessa empresa. Aí mudei para uma outra empresa que também era uma consultoria, né, que a gente já falou, eu nunca fui do lado do cliente, né? E nessa outra empresa eu fiquei 22 anos lá, né? Então ali teve um desenvolvimento grande, a gente entra como naquela época, né, a gente fala programador, hoje são os desenvolvedores, né, mas programava ali em Clipper, enfim, DBase, algumas coisas lá muito antigas, né? E aí, em 96, 97, começaram a chegar os RPs aí no Brasil. Eu migrei para essa área e de verdade, hoje a gente continua aí trabalhando ainda com RP, são outros, né, com outras funcionalidades, outra maneira de implementar, muito diferente. Naquela época, é como a Joelma falou, né, a experiência dela, eu saí da minha área e fiquei dedicada lá para o projeto. Hoje em dia, a gente nem tem mais isso, né, a gente vai implantar e ter que compartilhar ali o dia a dia. Então, assim, a maneira de implementação desses sistemas são muito diferentes, ela teve uma evolução, né? Mas eu sempre fui aí dessa área. Depois, né, há 4 anos, eu estou na Nine, assumindo aí alguns projetos, né, como gestora. E aí o que eu quero dizer, eu sempre fiz parte, né, desse mundo que é predominantemente masculino, né? Então, desde a minha formação. Então, assim, para mim, né, eu sempre tive muito acostumada a conviver, né, nesse mundo onde tem 80% de homens, 20% de mulheres. Então, No jogo de truco, nunca ninguém percebeu que você estava não, mentindo, a você gente estava até fica meio blefando. a gente passa a ser até as piadinhas, né? Porque o pessoal fala assim, a Helene é mais macho que não sei o que lá. Então, assim, porque a gente acaba pegando um jeito, né? Acaba falando palavrão, e porque a gente se acostuma ali naquele ambiente, né? E eu sempre me adaptei muito, porque sempre foi o que eu quis fazer, e na minha cabeça, assim, nunca passou, e acredito que nunca mais, já passei da idade, né, de mudar de opinião para isso, assim, a religião, cor, sexo, não é isso que define, né? O que define se a gente tem sucesso na vida profissional ou não é o teu esforço, é o teu estudo, é o teu comprometimento, né? Enfim, a tua experiência aí sim com o tempo, né? Então isso tudo é que agrega, e as pessoas, o que eu acho legal, as pessoas reconhecem, né? Eu pelo menos passei por 3 empresas que sempre reconheceram isso, né? Então eu não sinto falar assim, você não sente esse preconceito? Não, eu não sinto preconceito, não que ele não exista, tá? Não estou negando isso, não, a gente sabe que ele existe, mas eu acho que uma dica legal é para a gente sofrer menos, ou para a gente passar de uma maneira mais fácil sobre isso, é a maneira como você recebe essa informação, né? Então, assim, se você já tem aquilo na tua cabeça, o cara está me falando isso porque eu sou mulher, não, recebe isso de uma boa, devolve a bola para ele e segue tua vida, né? E vai, porque de fato não é isso que vai pesar, né? Na tua formação. Então, basicamente é isso. O recado aqui que eu acho que eu queria dar é esse, né? Quer Até entrar porque no. você tem o quê? 3, 4 projetos ao mesmo tempo, né? Atuando no seu dia a dia. Acaba o horário, tem 2 filhos para criar. Então, assim, vamos ignorar, né? Vamos se Vamos focar no que ignorar. importa. Então, o recado é esse. Absorve a informação que você gostou, legal, que você não gostou, passa para frente e só vai, né? Porque se você se dedicar, vai dar certo. Não tem Finaliza o erro. projeto.
Finaliza, entrega o projeto e pega outro. E Passa a ganha bola. ganha um case de sucesso no final. E o PLR vem depois. Nossa, PLR. Nossa, nem estava lembrando disso, Simone Pinassi. Olha a minha conta Não sei de bancária ali, nada. rapidinho. Mas é isso aí. Porque eu até acho que, assim, quem participou daqui, momento Nine, tá, gente? Quem participou daqui merecia o quê? Uns 5% a mais? Vou falar com a Simone depois que acabar aqui. Não, vamos falar agora. Aproveita que está ao vivo. É mais Uma saia justa aqui, hein? Davi, você está com aquela pergunta, né, Davi? Isso, eu fui informado que eu devia interromper perguntas hostis, perguntas capciosas. Então, Muda. Eu acho que você recebeu uma pergunta, Davi, de um Alisson Cavalcante. Não conheço a pessoa, não sei quem é, mas lê esta pergunta. Não, eu queria aproveitar, deixa eu só agradecer a todo mundo que está participando. A gente tem uma caixa de perguntas que ficou, mas também a gente tem a Luciana mandando parabéns, está falando que trabalhou com a Elane. Luciana Gontijo está mandando beijos e abraços. Não, só para a Elane ou Luciana Condiz? Poxa, Lu! Estou vendo os comentários, Cibele, Mirane, Laura, tem bastante comentário, bastante pergunta. A gente já vai empurrar um monte de perguntas em vocês, sim. Tá bom? Que medo. A gente tem mais uma que eu quero chamar para vocês, que essa a gente deixou, eu deixei ela com muito carinho para depois, porque eu queria ver minha conta bancária se o PLR tinha caído. Entendeu? É tudo uma estratégia, né? Como diria. Bom, para quem ainda não a conhece, em 2004, junto com outros 8 amigos, ela criou uma consultoria de TI. E ela tem uma bagagem de mais de 25 anos na área. Começou como programadora, já foi analista de sistemas, já foi consultora, e hoje, aqui dentro da Ninicom, ela está numa área tranquila de talentos humanos, que tem a singela, a tranquila missão de reter profissionais. Ela que me chama carinhosamente de Praga, minha malévola Simone Pinassi. Boa tarde, Kelly. Você sabe que esse Praga, ele é muito carinhoso. Vou contar para vocês um pouquinho aí da minha trajetória. Ela é longa, viu? Ela é muito longa. Começou lá atrás, muito tempo atrás, eu decidi fazer colegial técnico de processamento de dados. E quando eu estava no 3º ano, viu, Elaine? Temos algo em comum. Eu estava no 3º ano do colegial técnico, eu tive a oportunidade de entrar para fazer estágio numa empresa metalúrgica do ABC. Na época era um CPD, entrei para fazer estágio no CPD e comecei na área de programação. Fiquei durante 1 ano fazendo estágio e chegou no final daquele ano, a empresa não tinha vaga aberta para me efetivar. E aí, meu gestor, na época, combinou comigo que se eu entrasse na faculdade no ano seguinte, ele me contrataria novamente para renovar o meu contrato de estágio. Passei na faculdade, na época, fiz faculdade de matemática, de bacharelado em matemática, com ênfase em processamento de dados. E a ênfase em processamento de dados era muito pequena, era basicamente uma matéria de COBOL, uma ou outra matéria de modelagem de dados, nada muito diferente disso, e voltei para fazer estágio na empresa. No final daquele ano eu fui efetivada, e aí comecei efetivamente como programadora de sistemas. Na época, nós utilizávamos a linguagem de programação BASIC, e aí depois essa empresa fez a implementação de um MRP. Na época não era nem ERP, era um MRP2. Onde a gente começou a ter o contato, então, com sistemas de gestão. Participei da implementação desse MRP, fui promovida para analista de sistemas, trabalhei mais ou menos por 10 anos nessa empresa. Tive muito apoio no meu desenvolvimento dentro dessa empresa, embora o nosso departamento, sem dúvida nenhuma, era, na sua grande maioria, composto por homens. Se não me engano, na época, era algo em torno de 15 homens e 2 mulheres, mas eu sempre tive muito apoio, eu sempre tive... eu aprendi muito com eles.
Depois disso, tive a oportunidade de passar no processo seletivo na Oracle. E aí, lá, eu acho que foi a minha grande virada. Na época que eu entrei na Oracle, a Oracle estava fazendo o lançamento da Release 11i no Brasil. E foi quando eles fizeram a contratação de muitas pessoas. Estudei muito. Eu lembro que na época nós viajávamos muito, porque nós tínhamos muito projeto fora de São Paulo, e eu lembro que a gente ficava no cliente durante o dia, e à noite a gente levava os manuais, que eram todos em papel naquela época, e eram livros grossos, levávamos os manuais para o hotel para estudar. A Joelma está assim, é mesmo? E era uma briga para conseguir aqueles manuais, porque nem todo mundo tinha os manuais. Então, a gente levava os manuais para o hotel, estudava para poder dar soluções no dia seguinte para o cliente. E um fato até engraçado na época, que assim, viajávamos todos, cada um com a sua malinha, e os meninos até brincavam, ó, consultor não tem sexo, cada um carrega a sua mala. Então, assim, eu nunca enfrentei ou percebi... Até imagino qual era desse seu amigo tranqueira que falava isso. Eram vários, não eram só não, viu? Eu tenho um nome aqui na cabeça, aqui, um sócio seu aqui, que vi a cara dele falar uma coisa. Não tem essa história de cavalheirismo, não. Cada um carrega a sua mala. E as mulheres ainda gostavam de ter umas malas um pouquinho maiores, então vocês é que carreguem a sua. Mas, assim, eu nunca percebi algum tipo de preconceito ou algo que seja pejorativo nesse sentido. Assim, nós trabalhávamos muito juntos, sem dúvida nenhuma também era um grupo, na sua maioria masculino, mas, assim, eu acho que existia sempre um respeito muito grande e uma colaboração bastante significativa entre todas as pessoas do grupo. Dentro da Oracle, eu trabalhei por aproximadamente 8 anos, conheci muita gente, aprendi muita coisa e, sem dúvida nenhuma, dentro da Oracle, tive a oportunidade de conhecer os meus sócios. Lá, são pessoas incríveis e decidimos, então, nos juntar e abrir a nossa consultoria. De novo, estou num universo extremamente masculino, 8 homens e uma mulher que se juntaram e decidiram abrir uma empresa na área de consultoria de tecnologia da informação para atuar em consultoria de Oracle. Também aprendi muito com eles, aprendemos muito até hoje, e, assim, desde o começo, o nosso percentual na sociedade é igual, a nossa remuneração é igual. Quando eu sento numa mesa para discutir, a minha opinião tem exatamente o mesmo valor do que a opinião de qualquer um deles. Então, assim, isso para mim sempre foi, talvez tenha passado desapercebido algumas dificuldades que outras pessoas tiveram. Eu sei que existe, reforçando aí as palavras da Elaine, mas eu não tive esta dificuldade na minha carreira profissional. Tive muitas dificuldades, mas essa em si, de sentir um preconceito ou de sentir uma opinião ou um comentário maldoso em função de eu ser uma mulher, eu nunca enfrentei. E, assim, dentro da Ninecom, a gente também tem esse discernimento, essa cultura. Todos os nossos processos seletivos, sem dúvida nenhuma, eles privilegiam a capacidade da pessoa. Quando a gente vai fazer a contratação, a gente foca se aquela pessoa que a gente está contratando atende a todos os pré-requisitos daquela vaga. Nenhuma contratação leva em consideração sexo, cor, religião, time de futebol, ou seja lá o que for. E eu acho que isso tem que ser assim. Eu não posso escolher as pessoas em função de uma ou outra coisa. A capacidade da pessoa é quem tem que determinar quem ela o quão boa ela foi num processo seletivo. Isso é legal. Eu queria até contar para vocês algo nosso, porque quando a gente estava planejando fazer essa live,
Eu até cheguei a questionar para si, se a gente abrisse algumas vagas exclusivas para mulheres, e a Simone falou assim, não, eu acho que tem que ser geral, porque a gente quer que a pessoa que venha para a vaga, ela tenha a expertise necessária, não importa a idade, não importa se é mulher, eu quero a melhor pessoa para aquela questão, eu não quero limitar isso não é o nosso perfil. E eu achei isso fantástico, né? Depois eu pensando, referente, disse, não, puxa, tá certo, tem que ser dessa maneira em todos os sentidos. Apesar da gente saber, a gente conhecer pessoas, mulheres que tiveram, de repente, oportunidades dentro das empresas no qual trabalharam boicotadas, porque ela tinha acabado de ser mãe, porque ela tinha acabado de se casar, e em algum momento a empresa falou assim, ela vai se dedicar muito mais à família do que agora à empresa. Graças a Deus e essa juventude e a toda a nossa cultura que tem mudado, hoje as pessoas percebem que tanto homens quanto mulheres têm o mesmo respeito e dedicação pela família e entende quando qualquer pessoa fala, olha, estou ausente porque meu filho está doente, não interessa se é homem ou mulher, a gente respeita a todos. E a gente tem algumas perguntas legais para serem feitas por aqui, comentários. Eu só quero deixar avisado que todo mundo que está no chat, falando, eu trabalhei com a Elaine, trabalhei com a Simone, e não falar de mim, eu vou excluir do Facebook. Tá? É neste momento que você tem que reforçar o quanto me ama. Tá? Porque eu passei muito nervoso para fazer essa live. Que fique bem claro. Davi, quais as perguntas que a gente tem aí pré-selecionadas do PLR? Não. Só reforçando, posso só reforçar um ponto, Davi, me desculpa, que a Kelly comentou em relação a ser homem e mulher. Eu acho que, assim, isso precisa começar a acontecer dentro das nossas casas, né? Eu acho que a parceria que a gente tem que formar dentro de casa com o nosso parceiro, ela tem que ser forte bastante para começar desde dentro de casa. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, nos ajuda muito mais. Que nem, por exemplo, eu tive um parceiro fantástico, que no momento que, por exemplo, eu fui participar da fundação da minha empresa, eu tinha uma filha de 1 ano. E, assim, o meu marido foi pai e mãe da minha filha. E, assim, se eu não tivesse esse apoio dele, com certeza eu não conseguiria dar a força que eu dei para a minha carreira. Então, assim, eu acho que essa parceria é fundamental. Então eu vou ter que fazer agora aqui, porque senão o Alisson entra daqui a pouco falando que eu não falei dele. Porque para todos que conhecem, muitos já conhecem, aqui em casa os papéis também são um pouco invertidos, né? Então, há muitos anos atrás, quando eu tive o Arthur, muitos anos, sim, 7 anos, tá, gente? Uns 7 anos atrás, quando eu tive o Arthur, eu não queria deixar o Arthur numa escolinha. E aí a gente tomou a decisão de que volta você para o trabalho, que é algo que você gosta, é algo de te dar prazer, e eu fico com o Arthur. Então, eu também tenho muito a agradecer o Alisson, que até hoje ele é, muitas vezes, o pai e mãe do Arthur, para que eu possa estar aqui trabalhando e trazendo dinheiro para casa. E para aqueles que ainda não sabem, que eu também não escondo isso, o meu filho ele é autista, então a gente tem um trabalho em dobro com as terapias, com tudo, e eu tenho a honra e a alegria de ter esse parceiro do meu lado que acompanha meu filho para todos os lugares. Então, essa live é só para deixar um recado para o Alisson também. Agora as perguntas, Davi, senão legal, eu me emociono aqui. Só para falar, você falou, eu já estou... Você falou só para falar das pessoas, gostaria de agradecer todo mundo que está falando, não dá para falar o nome de todo mundo, mas a Kátia está falando, a Giane está falando que trabalhou com a Joelma no primeiro projeto, está aqui assistindo a gente, está mandando parabéns. Então, obrigado todo mundo, obrigado pela participação. Tem algumas perguntas bem específicas e de tecnologia, né? Mas tem uma que eu gosto de começar por ela, falar assim, olha, disputar salário com homem está muito difícil, foi a Mirane que escreveu. Mas a maioria das vagas de TI, quando a gente ingressa nelas, né, quando a gente concorre a elas, não mostram o valor, só pedem pretensão. Como é que eu disputo se eu não tenho a vaga igual o valor igual desde a vaga? Toma essa, quem responde essa para mim? Eu posso? Eu posso? Claro. A Simone deu uma respirada ali de...
Ó, antes de mais nada, assim, é também essa coisa de escrever a pretensão, em todo o mercado em ascensão, todo o mercado que está subindo, os salários ficam completamente tortos mesmo, porque as pessoas começam a leiloar essas vagas. A empresa que está mais desesperada está disposta a pagar um pouco mais, mesmo sendo um valor acima do mercado, porque precisa daquele um específico talento para preencher aquela uma vaga. E é por isso que se coloca assim, né? Porque senão também as empresas vão à falência, porque vão começar a subir os salários de todo mundo. Então, que fique claro também que isso é uma política comercial, porque senão quebra o mercado, né? Então, começa-se por aí. Mas, por favor, vamos lá falando de pessoas. Num mercado que a vaga é às cegas, como é que ela encontra uma equiparação salarial? Tem duas perguntas que eu acho que ela fez, pelo que eu entendi. Uma questão da equiparação salarial e a outra onde é que ela busca saber em relação ao valor que ela deve se candidatar, né? Existem hoje sites que divulgam o nível salarial tanto de CLT quanto PJ, porque hoje aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, se pratica muita contratação nível PJ e também tem contratação CLT. Neste caso, é importante que você faça uma pesquisa na internet, tem vários sites onde você pode ter a informação dessa função. Por exemplo, a função de desenvolvedor Java, desenvolvedor PHP, analista de requisitos, analista de sistemas. Aí você vai ter um parâmetro. Mas eu queria falar também sobre uma questão de conexão. É importante também que não só uma questão salarial, você se conectar a empresas. Qual é a que você quer realmente? É uma Ambev, é uma Philips, é a Ninecon? Você já conhece quem trabalha na Ninecon, a cultura dessa empresa, que vagas ela está oportunizando? Porque não é só uma questão de valor, mas também de cultura. Será que a sua vivência dá match com essa empresa? Aí a outra questão é a equiparação salarial. A equiparação salarial ela ainda é difícil, mas o que eu costumo orientar para as mulheres, mais especificamente as mulheres? Assuma a responsabilidade, assuma para você aquela função. É meio coach, mas se você, por exemplo, eu quero aquela vaga de desenvolvedor sênior, primeiro você tem que ser para você depois ter o merecimento do valor. Porque ninguém vai te dar uma cadeira, por exemplo, uma poltrona confortável. Primeiro você tem que sentar nela, você tem que usar o bumbum naquela cadeira, naquela área, para depois dizer assim, olha, eu estou sentada aqui, eu sou capaz, eu faço isso, agora eu quero o reconhecimento, a equiparação, seja salarial, seja de função, seja de benefícios, de autoridade, porque às vezes não é só uma questão de salário, é você se sentir à vontade, confortável naquela função. Bem legal. Tem muita... Em TI, quer dizer, em toda a área tem, né? Mas como é uma área, vou chamar de mais nova, o índice de senioridade muda muito e ela é muito relevante dentro das contratações, né? E aí uma pessoa, Sibeli, está escrevendo aqui, legal, e por onde começar? Como tem o mesmo comentário dela em cima, falando, a minha sobrinha tem 16 anos, faz colegial técnico igual a Simone, por onde ela pode começar? Eu acredito que seja essa mesma coisa, assim. Fala aí, Dani, um pouquinho do pessoal que você vê. A Mari também tem bastante contato com o público aberto aí de redes sociais. Para essas meninas que estão começando agora mesmo, imagina, 16 anos, primeiro emprego, que é pelo menos estar perto, não tem problema não pegar uma vaga técnica, mas para ingressar, a gente sabe como é. Eu queria ser publicitário, fui de cafezinho na agência primeiro, para entender como é que aquelas pessoas falam e do que elas falam, né? E aí, é isso? Ainda é assim? Nesse mercado também é assim? Normalmente, eu vou falar um pouquinho da minha experiência particular, né? Quando você entra numa área qualquer, normalmente, naturalmente, você acaba vendo, né, uma referência. Você diz assim, por exemplo, nossa, eu queria fazer isso, eu
queria, o que é? Porque eu não sei ainda. Você vê uma pessoa tirando foto, fala assim, nossa, eu acho legal essa pessoa que é fotógrafa. Não, eu quero ser o que ela é. Nossa, ela é pintora, ela é cabeleireira. Então, você tem uma referência, você acaba tendo, né, nos seus familiares, nos seus amigos, né? Você vê que é uma pessoa, meu tio é engenheiro civil, a minha tia é professora de arte, a minha prima é bailarina, enfim, você começa a ter referência e você acaba gostando, né? Na nossa área, diferentemente da minha época que eu fiz faculdade, eu não tinha essas referências, né? Você tinha uma grade curricular e no final, o que eu fui ser? Suporte técnico. Por quê? Porque era o nível mais básico do básico, que era fazer manutenção em computadores, em monitores. Eu trabalhei na Xerox do Brasil e eu fiz manutenção naquelas máquinas de café que eram da Nestlé e eram feitas a manutenção, a máquina dela era da Xerox. Então, eu comecei fazendo manutenção em máquina de café, né? E o meu principal trabalho era limpar as engrenagens da máquina de café, porque entupia por causa do pó. E isso não era voltado para tecnologia, era um serviço de limpeza, na verdade, né? Eu só sabia desparafusar um parafuso, né? Então, hoje, o que eu faço a orientação diante de tantas informações que a gente tem, diante de tantos programas que a gente tem? A nossa comunidade costuma sugerir programas como QA-cheadas, segue o QA-cheadas, segue a Mariana, ela tem tem YouTube, ela tem um Instagram, ela fala sobre o início do QA. Você quer saber, por exemplo, sobre como se candidatar quanto mulher, tem um programa de Se Candidate Mulher, que tem o LinkedIn, tem o Instagram também, tem, por exemplo, o Programaria, tem o Elas Programam, então Elas na TI, são todos programas de incentivo ao protagonismo feminino. E elas te dão oportunidade de você conhecer sobre a área. Então, você acabando navegando por elas, fazendo suas conexões, você acaba entendendo um pouquinho como funciona e acaba se conectando com algo. Me conectar com QA, com analista de negócios, com desenvolvimento, e aí você começa a se aprofundar naquele assunto. Eu entendo que seria dessa maneira inicial. E também, aproveitando assim, um pouco... pode falar, Joelma. Também, assim, aproveitando, eu não sei, a Cibele comentou que ela quer mudar para a área de TI, né? Eu também quis mudar para a área de TI. Às vezes você está trabalhando numa determinada empresa, não tenha receio de chamar o seu superior e falar, olha, se tiver uma oportunidade nessa área, eu estou aqui à disposição. Você também se colocar, se expor, né? E como bem disse a Dani, a rede de relacionamento é muito importante. Ela é importante tanto para você trocar de área, como para você almejar os passos na sua carreira. Eu tenho aqui, por exemplo, a Kelly, voltou, nós estamos nos encontrando, e cada vez do encontro é uma forma de crescimento. Então, a rede de relacionamento e a oportunidade aonde você está, você pode se expor e buscar, porque isso não tem problema nenhum. Crescimento, todo mundo vai olhar com bons olhos. Eu acho que um ponto importante também, com a pandemia, esse nosso mercado de tecnologia ele explodiu, né? E a gente está passando por um apagão de mão de obra hoje em dia. Então, por exemplo, várias multinacionais, elas estão desenvolvendo programas de formação de consultores. Então, assim, está existindo uma aproximação muito grande dessas grandes empresas com cursos voltados para a área de tecnologia de informação, onde essas grandes empresas, sem dúvida nenhuma, estão investindo bastante na formação, principalmente de novos consultores. Então, acho que uma dica bastante interessante também para as pessoas que estão cursando faculdade de ciência da computação, engenharia da computação, com certeza existe aí grandes oportunidades para ingressar aí em empresas multinacionais que estão muito dedicadas na formação de novos profissionais, porque realmente o apagão de mão de obra é gigante nesse momento. Sim, aproveitando um pouco para falar também sobre essa questão de ser uma pessoa muito nova, de não ter experiência, existem
várias empresas que proporcionam ali um programa trainee, por exemplo, para iniciar ali, ter um contato com o mercado de trabalho, né, que isso é muito bacana. E a área de tecnologia, ela é muito ampla, não é só desenvolvimento e testes, desenvolvimento e qualidade, tem pessoas de produtos, de negócios, enfim, tem uma gama de oportunidades. Eu acho muito interessante você ver qual cargo ali, qual papel da MET com que você gosta. Eu sou QA, mas eu adoro produtos, então em alguns momentos da minha carreira eu já atuei como PO, que é Product Owner, né, que é a pessoa que é dona do produto, e foi uma experiência incrível. Peguei um projeto que eu sou agora gerente de projetos, mas não deixei de ser QA, né? Então, a gente tem essa possibilidade de transitar entre áreas, que é muito bacana. E também uma coisa que eu gosto muito na tecnologia é que não tem idade. Então, seja você ter 16 ou 60, você pode, sim, começar e aprender, porque tecnologias, a gente dorme e acorda, tem uma nova. Então, vai ter sempre alguém aprendendo do zero também junto com você. Então, isso não deve ser o motivo para não tentar, né? E aí, eu sempre indico isso para as meninas que me procuram, de conversar com pessoas que já atuam em algumas funções e também procurar essas empresas que têm esses programas trainee para poder ter uma experiência no mercado de trabalho. Excelente. Então, pessoal, como vocês viram, a área de TI ela é enorme, assim como medicina, então você vai para várias ramificações aqui dentro, desde consultora, de analista de processos, gerente de projetos aqui, como a Elaine, PMO, tem várias frentes. E se você está em dúvida de como você pode ver, por exemplo, as vagas das empresas, muitas delas você pode procurar no próprio site da empresa. Agora, se você está em dúvida de como acessar, por exemplo, as vagas da Nineco, como que a gente faz, Simone, para ver as nossas oportunidades? Fui muito marqueteira agora. Não, uma das maiores ferramentas, eu acho que nesse segmento hoje de TI é o próprio LinkedIn. Então, acho que é interessante criar uma conta no LinkedIn, entender como o LinkedIn funciona. É uma rede de relacionamento séria. A Nineco, por exemplo, faz uso do LinkedIn para fazer publicação de todas as vagas disponíveis lá. Então, assim, eu acho que talvez o LinkedIn hoje é uma necessidade. Sem dúvida nenhuma, ele abre muitas portas. E lá no próprio LinkedIn, existem muitos grupos que são formados onde há a divulgação de vagas, por exemplo. A Oracle mesmo criou um grupo lá, se não me engano, Oracle Cloud, alguma coisa nesse sentido, não me lembro exatamente qual é o nome do grupo. E nesse grupo, qualquer pessoa que queira se associar pode, e lá ela faz divulgação de novidades da ferramenta, cursos que estão sendo feitos. A própria Oracle fez uma série de cursos gratuitos para pessoas que estavam querendo ingressar nesse mundo de consultoria cloud. Então, a minha dica, eu acho que é criar um bom perfil no LinkedIn e começar a buscar áreas do seu interesse para você começar a ter mais acesso a informações. E, Elaine, para gerente de projetos, tem algum curso obrigatório para você ser um gerente de projetos hoje em dia? Então, obrigatório não, né? Mas a gente tem, sim, é muito bom, né? Que a gente tenha, porque toda gestão de projeto, ela é baseada aí no PMI. Então, enfim, tem uma infinidade de coisas. Aquele que dá um botãozinho? Não é? Eu vejo alguns gerentes de projeto que esses botam, é isso? Custa caro aquele botão. Fala aí agora, qual que é o bottom? Qual que é o bottom? Queremos o bottom. Não, eu não posso. Elaine, não só custa caro, mas assim, ó. É difícil. Isso aí precisa suar bastante, né? Por isso que a pessoa usa com orgulho, né? Ela põe na gravata, ela põe no terno, põe na boca. Agora tá porque tem alguns programas de certificação que são difíceis, que você tem que estudar, mesmo com experiência. Pega uma pessoa com bastante experiência. A teoria ela é diferente da prática, né? Então não adianta você só achar que só porque você tem bastante experiência você vai chegar numa prova dessa e vai passar, não é assim.
Então, assim, tem alguns cursos que exigem muito e tem alguns que não, né? Então, tem alguns para iniciante, algumas coisas mais para te dar uma base mesmo, né? Agora, o caminho mais, eu acho, né? O caminho mais fácil é você percorrer, acho que não começar pela gestão, né? Porque eu acho que é mais difícil a contratação de um gestor sem experiência alguma, né? É difícil você ver isso, né? Então, assim, precisa entender o que você gosta de fazer, o que você mais gosta. Eu gosto eu sou desenvolvedor. Ok, então dá uma pesquisada. Tem hoje linguagens que são muito procuradas, tem muito pouca gente que conhece aquilo. Aí você vai tem um site lá tipo o Udemy que você consegue comprar alguns cursos que são baratos, vai gastar ali R$80, R$150 para fazer um curso que está sendo muito demandado, que tem muito pouca gente, né? Então você faz aquilo, estuda, se prepara e tal, e começa por ali, né? Então eu acho que esse é o caminho mais fácil de entrar, e esse que a Joelma falou, né? Se você estiver já dentro de uma empresa fora da área e que você tem interesse em mudar, cara, procura teu gestor, procura o gestor da área, porque você também tem as vagas internas onde você tem talvez até alguma facilidade maior para fazer essa mudança, né? Deixa eu pegar esse gancho, porque tem uma pessoa que perguntou muito próximo disso tudo que vocês acabaram de falar. A Samira estava falando o quê? Trabalho com eventos grandes, como musicais, teatro, etc. Sou Scrum Master e aplico isso no meu trabalho em cada projeto. Mas eu não sei programação. Como caiu muito meu ramo, claro, né? Quem está nesse setor está arrebentado. Me falaram que gerência de projeto tem muito a ver comigo e seria um caminho. Mas acho que vai de acordo com tudo isso que você está falando, né? Ela entende muito da teoria, tem uma prática de gerência de projeto, mas nenhuma do setor, né? Tem uma pessoa que já tem alguma senioridade assim, tem alguma dica para ela que devia estar bem colocada no mercado, pelo que a gente vê, mas que para trocar de área agora precisa ter alguma intimidade com tecnologia, né? Com linguagem, etc. Agora ferrou tudo, né? Simone, porque Vamos lá. Assim, se eu puder dar uma sugestão, assim, todo recomeço é difícil. E, por exemplo, nessa situação, entendo que talvez ele já tinha uma posição melhor, vamos dizer assim. Minha sugestão, se ele é um Scrum Master, isso, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta de gestão que se usa muito em projetos de tecnologia da informação. Buscar algum tipo de recolocação, onde ele possa entrar como um Product Owner, um gerente júnior, onde ele tenha a oportunidade de entrar, sem dúvida nenhuma, numa posição iniciante, para que ele consiga fazer aí essa relação de gerenciar um projeto na área de eventos para gerenciar um projeto na área de tecnologia da informação e ingressar nessa área. Um ponto também que é importante em relação a pessoas que querem fazer uma transição de carreira é que muita gente acha que porque atuou em uma outra área, aí eu tenho que começar do zero, eu tenho que começar como júnior. Não precisa, porque você tem uma experiência profissional. No caso da pessoa está dizendo, eu já trabalhei com eventos e tenho conhecimento da técnica. Então, o que normalmente, porque eu já cheguei a trabalhar com uma pessoa que estava numa situação semelhante, porém era de tecnologia, né? Então, tentar identificar as suas atividades, o que você realiza que tem a ver com aquela área. E você realizar uma estruturação, né? E eu falo da onde? Qual a ferramenta que hoje se utiliza mais? LinkedIn, né? Tem um LinkedIn atualizado, que você demonstre essa sua experiência relacionada ao Scrum Master, participar de cursos, tem cursos super baratos e gratuitos, né? Assim como esse evento aqui, onde você pode participar, fazer network. E, além disso, tem empresas que estão contratando pessoas que estão iniciando.
Existe, mas você precisa demonstrar isso no seu currículo. Demonstrar que você tem esse conhecimento, demonstrar que você fez algum curso relacionado à área, ter um network, ver as vagas, se candidatar, não se elimine, né? Se candidate àquela oportunidade, deixa que a pessoa te entreviste, deixa que a pessoa faça, e você, a partir desses momentos, você começa a ver onde tem os seus gaps e vai ajustando. Assim, vai levar um tempo, mas com a prática você consegue uma oportunidade. E, gente, lembrando, a Joelma, ela era da área contábil, então ela era uma usuária da área contábil, que se transformou numa consultora de TI. Então, você que domina muito bem o processo da empresa, o conhecimento técnico do negócio, que eu falo da contabilidade, do processo de compras, do processo de gestão de RH, e tem um domínio sobre aquele RP o qual você utiliza, você pode, sim, em algum momento, migrar para ser uma consultora daquele RP e ir para o mercado de TI e começar a atuar neles. A maioria dos consultores de TI fizeram essa transição, eles eram bons profissionais na área que eles atuavam, como comprador, como gerente de RH, como contábil, né, como contador, como fiscal, né, e migraram depois para ser da área de consultoria, porque conheciam o produto, foram até o fabricante, pediram apoio, pediram treinamentos. Então, você também pode ser assim, tá? Não é necessariamente ser um programador de linguagem, sentar numa fábrica de software, ser um analista de testes, ser um gerente de projetos. Ele é muito amplo, a área de TI, e aí eu também brinco que tem a área de vendas. Complementando o que a E Kelly tecnologia da disse, informação. complementando o que a Kelly disse, eu, por exemplo, tem pessoas, é claro que como foi a Elaine que comentou, que hoje em dia não se tira mais uma equipe toda para poder, né, implementar um projeto. Mas o fato da pessoa, mesmo ela estando em outra área, ela participar dentro da empresa dela como um usuário-chave e ela querer mencionar que fez isso, eu, por exemplo, se pegar o currículo dessa pessoa, eu vou olhar com outros olhos. Então, é muito gratificante. Passo a palavra para a Simone. Não, assim, eu acho que isso é fundamental. Hoje, por exemplo, nós temos um time muito grande de consultores funcionais. E boa parte desses consultores funcionais, eles vieram da área de processo. Então, assim, quando você está fazendo a implementação de um ERP, você vai fazer a avaliação de todos os processos do seu cliente. Então, por exemplo, pegando esse gancho da área financeira, quem tem o conhecimento de como funciona, por exemplo, um processo de pagamento do começo ao fim, é mais fácil para ele poder discutir, ter argumentos com o cliente na hora de fazer uma implementação, de qual é a melhor forma de fazer a configuração daquele sistema, porque ele tem, de novo, argumentos, ele conhece o processo, ele sabe como a área funciona. Pode ser que o cliente tenha processos específicos da área dele? Sim, sem dúvida, mas aí é mais fácil de você, talvez, fazer uma configuração para atender um processo do cliente, mas, assim, o discurso do conhecimento do processo nos ajuda muito na hora de fazer uma implementação de um sistema. Está no mudo, Joelma. Até porque, gente, a maioria dos clientes, quando eles contratam uma consultoria, contratam um profissional da área de TI, eles querem trocar informações, ele quer ouvir a melhor prática de mercado. Então, quando você está vindo da mesma área que ele, você tem a capacidade, você tem o conhecimento, tipo assim, mas é desse seu processo de compras, porque existe esse formato de compras. Então, a migração de uma pessoa de usuário para aprender a configurar, às vezes ela pode ser mais fácil e será até melhor vista, tá? Então, não necessariamente você precisa nascer já na área de TI, ter feito a tecnologia da informação, todos os... Você falou é bem importante, Kelly, porque a gente que está nesse mundo, a gente vê a quantidade de pessoas que vêm para a área de TI e que participaram de um projeto, né? Então, assim, foram escolhidas pela empresa, né? Ó, você vai lá, e às vezes a pessoa até vai lá assim, nossa, que saco, vou ter que ir lá participar de um projeto e ainda vou ter que tocar meu dia a dia aqui. E no final a pessoa vê que aquilo ali é uma oportunidade, né? É um novo caminho. Então, Então, para quem normalmente eu falo coisas certas.
Então, Olha, para e quem está outra... dentro de uma empresa, né, busca, porque assim a empresa, ela pode não estar implantando um ERP, mas assim tem tanta coisa, né, que as empresas hoje implementam. Tu implementa um BI, estou implementando um BI, cara, quem é do financeiro, vai atrás, né? Sempre tem alguma coisa em relação à TI sendo implementada dentro das empresas, né? Então, para quem já está dentro, é um caminho bem fácil mesmo, bem mais fácil para conseguir fazer a migração. Olha, eu falo também que, assim, eu já fui, já entraram em contato comigo e falaram que analisaram o meu perfil, o fato de eu ter o perfil híbrido, porque eu sou da área de negócio, área de processos, e eu vim para a área de tecnologia. Então, até hoje, isso me beneficia, né? Algo a mais que eu tenho no meu perfil. Então, você migrar, tá numa área, migrar para a área de TI ou para qualquer outra área, só vai agregar, né? O que você aprendeu, o que você tem de experiência, só vai contribuir. Deixa eu aproveitar a deixa aqui. Infelizmente, a gente tem só mais 15 minutos e eu não posso deixar de lado uma coluna inteira de perguntas sobre comportamento, né? Que, infelizmente, eu sei que é uma coisa que perturba muito aí o dia a dia do trabalho da mulher num ambiente tão masculino. Então, tem, por exemplo, uma pergunta aqui que vai direto ao ponto, que fala assim, ó, tem homem, a Karen escreveu, tem coisa que homem faz, ofende e nem percebe. Mas isso é porque ele faz com outros homens também. Como a gente faz para falar para um homem que não pode chamar ela de nomes como sua idiota ou sua estúpida? Eu vou tomar, aí vai falar, ah, você é homem, está defendendo. Não, eu vou tomar isso, como a pergunta dela diz que ele faz isso porque faz com homem também, isso é uma coisa muito imbecil que a gente faz mesmo. Fala assim, ô idiota, o que você está fazendo aqui? Você quer... Então, eu vou tomar como sendo este aqui, só porque ela diz que faz com homem também. Mas, na teoria, meu amigo, assim, ó, denuncia esse cara, sei lá, porque chamar de idiota estúpido eu vou responder de uma maneira pode, muito né? polida. Mas, eu vou responder de uma maneira muito polida, porque o meu RH está aqui presente. Apesar dela saber como é que eu responderia. Na íntegra. Não, depende muito do homem com que está falando. Então, se é uma pessoa próxima de você, um amigo, você sabe diferenciar que ele realmente está falando aquela frase porque é a maneira como você o chama. Agora, se a pessoa não é próxima, ela tem uma hierarquia, você também vai saber quando aquilo está sendo pejorativo. Pelo menos eu sempre sei, eu pelo menos sempre senti e soube quando é uma brincadeira e quando não é. O que vocês veem, Mari e Dani, no dia a dia? Eu acho que assim, é um ponto da gente estar em atenção, obviamente, porque como eu falei, tiveram coisas que foram tão sutis que eu fui perceber depois que se tratava de alguma coisa estranha. Mas é claro que existem aquelas pessoas que você tem mais liberdade e tudo mais. E assim, na minha vida pessoal também, eu tenho as minhas amigas e às vezes a gente se trata, e aí, sou idiota. Normal. Claro que depende muito do contexto, né? Então, é uma coisa... se posicione. Se é algo que você não gosta, chama a pessoa no privado, enfim, e fala, olha, não gostei dessa forma que você me tratou. Eu já fiz isso, preciso um pouco de coragem, eu fui fazer isso agora, assim, meses atrás, mas de chegar para o rapaz e falar, olha, não gostei da forma que você me tratou e tal. Aí ele explicou que era uma forma dele, aí tudo bem. Acho deu que certo, o diálogo Mari. Você percebeu que essa atitude dá certo. Sim, o diálogo é sempre o caminho, e sempre conhecendo o terreno que você está pisando, porque eu trabalhei 8 anos numa mesma empresa com as mesmas pessoas, então a gente tinha um nível de intimidade, seu trouxa, a gente estava brincando, mas se é uma pessoa que eu nunca vi ou estou atuando agora, não, peraí, vamos colocar os limites, eu não gosto de ser tratada assim, a gente não se conhece, então é muito de se impor, né? Eu acho que assim, o respeito sempre é fundamental. Não, pode falar, sim. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o respeito é fundamental em todas as relações. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que, às vezes, é um pouco machista. Eu acho que toda vez que você ouvir algum tipo de comentário que para você não caiu bem,
eu acho que é fundamental você chamar essa pessoa e falar a ela que isso te incomodou. Isso vai ser saudável para você e, com certeza, vai ser saudável para outra pessoa também. Eu acho que ficar engolindo comentários que não te fazem bem não é saudável. Vai chegar uma hora que isso realmente vai te trazer um desgaste emocional muito grande. E o diálogo com a pessoa que te feriu, né? Porque eu já fiz isso, de comentar com outra pessoa. Poxa, Dani, fulano falou que eu sou trouxa. E aí, depois, às vezes, isso chega até a pessoa. E poderia ter sido resolvido num one-on-one ali, eu com a pessoa, olha, não gosto que me chame assim. Então, é muito de postura e de diálogo. O diálogo acho que é o caminho. E para a pessoa que proferiu essas palavras, vamos dizer assim, o fato de você chegar e conversar com ela e pôr os limites, né? Ela também, talvez, ela nem se apercebe, muitas vezes, que entra num vício de falar assim com os mais íntimos, que ela não se apercebeu que fez isso. Então, é o fato de você chegar e se posicionar para a pessoa, a situação fica mais leve e ela tende a se resolver, né? E isso não passa para os demais também. Até porque hoje em dia a gente percebe a quantidade de homens que estão se reeducando e percebendo que aqueles comentários que eles faziam antes, hoje já não é mais aceito, realmente chateia, e tá realmente havendo uma mudança. Não é só no BBB, é no dia a dia. O único jeito de combater a ignorância é com informação. Então, se você não informar, Exato. se você não avisar, se você não passar, você não tem como contornar isso aí. Existe um livro incrível, que eu queria citar o nome, que chama Feito Homem, é da Nora Vincent. É uma mulher que iniciou um trabalho se passando por homem por 30 dias e acabou virando 4 meses, onde ela se passa por homem e vive como homem em tudo. Ela entrou até num time de rugby para entrar no vestiário e ter as conversas e tudo mais, e todo mundo achava que era um cara, assim, para entender um pouquinho mais esse universo masculino e desmistificar. Então, é super legal, porque em alguns capítulos ela desmistifica um monte de coisas que ela e as amigas dela xingavam muitos homens por aquilo e ergue muitos novos problemas de convivência com os homens que ela nem imaginava que ela teria, ela passou a ter. Então, vale a pena, da Nora Vincent, chama Feito Homem. Vale a pena dar uma olhada. Aí, eu queria só estender para outra pergunta aqui, para a gente não perder, que é, houve problemas de concorrência desleal com vocês por terem uma oportunidade de seguir num processo seletivo ou não terem a oportunidade de seguir no processo seletivo por serem mulher num cargo de TI? Alguém detectou isso alguma vez, assim, que preteriu você por ser mulher? Nunca aconteceu isso comigo. Comigo nunca passei por isso. Porém, eu já participei, já trabalhei em uma empresa onde tinha uma pessoa trans que ia se candidatar para uma oportunidade e ela não foi, ela participou da entrevista e ela foi eliminada mesmo, ela tendo um currículo muito bom, porque ela ia atuar em um banco, a vaga era para atuar em um banco, e a consultoria decidiu não mandá-la para a vaga. Então, ela foi eliminada por ser trans. Eu acredito que na nossa área de TI, talvez isso tem um volume menor, né? Talvez em outras vagas, a gente ouve falar muito assim, o RH preferir um homem por conta de licença maternidade, por conta de algumas situações que ainda hoje, né, a mulher ela tem uma responsabilidade ou sente uma responsabilidade maior para com a família, que faz com que ela tenha algumas situações por ano lá que ela tenha que estar fora, né, do trabalho. Então, assim, mas eu acho que isso vem diminuindo muito, graças a Deus, né? E na área de TI não sinto isso. Tá? Eu acho que a área de TI, não vou dizer que é uma área jovem, né, mas que ela já tem aí bastante tempo, mas se a gente comparar aí com outras áreas que são muito mais tradicionais, né, a gente já nasceu aí com um conceito mais aberto, a gente já há muitos anos consegue trabalho remoto para a gente, não foi novidade na pandemia, né? Então essa é uma área
que já traz essas novidades, já está na essência aí de quem é de TI, né? Então, a gente sente menos isso, mas com certeza isso existe, né? E aí Isso. vai muito de RH de cada empresa, né? Eu conheço pessoas que sim, que tiveram um cargo de diretoria, negados pela empresa, porque ela tinha acabado de se tornar mãe, e deixaram claro que por ela estar se tornando mãe, ela não ia mais poder exercer o cargo, porque ela não ia ter mais o foco naquilo. Só que hoje em dia, a gente, de novo, está evoluindo e a gente percebe que isso já não acontece mais, tá? A gente vê pessoas aí que conseguem ter o seu filho e depois voltar para o ambiente de trabalho. E se você for uma dessas pessoas e ainda sentir que precisa de ajuda, a gente tem as meninas aqui para te apoiarem, a Mari, a Dani. E se em qualquer momento você também quiser um coach, alguma ajuda, chama a Joelma, chama a Elaine lá no LinkedIn, encontra as meninas, pedem conselhos, porque nada mais legal nesse universo de que é você poder ajudar os outros de uma maneira fácil, e elas todas aqui estão dispostas a isso, tá bom? Simone também, é que a Simone demora para responder, então estou falando das outras. Eu queria isso mesmo, a gente tem mais 3 minutinhos só, queria que cada uma dissesse como te acha, o que você faz. Faça umas últimas considerações, por favor, como encontra vocês, o que vocês querem deixar aí de mensagem, cada uma, sei lá, Kelly, se você puder, sei lá, puxa na sequência aí de quem iniciou falando, né? Eu acho que é por aí. Ó, a Luciana está falando, já perdi uma vaga por dizer que ainda queria ser mãe. Olha só, que horror. Mas vamos pensar pelo lado bom, né? As pessoas estão começando a falar. Quando viram para você e falam, você não vai ser gerente porque você acabou de ser mãe e a gente pensa isso, te dá pelo menos a oportunidade de devolver. Quando um cara é cretino o suficiente para olhar para a cara da Joelma e falar, eu não gosto de trabalhar com mulher, dá a ela a oportunidade de mostrar que o cara é cretino, né? Assim, muito pior é quando não fala. Muito pior é guardar aquilo como só preconceito, porque contra o segredo não tem luta, né? Não tem manifestação, não tem oportunidade de se defender, né? Sei lá. Gente, pelo eu menos só é o que queria fica também para mim. abrir um parênteses que, assim, é normal, e isso ainda acontece, infelizmente, de que algumas mulheres vão ainda sofrer pela questão da aparência, e eu vi comentários de que você está naquela posição, que você conseguiu aquela posição, ou que você conseguiu entender determinada coisa porque você teve apoio, ou porque alguém tem interesse, enfim. Quando fizerem assim, ignora, leva na brincadeira, se não levar, chama a pessoa, fala que a brincadeira não é adequada, e qualquer coisa também denuncie. Todas as empresas agora têm o seu canal de ouvidoria, então vale a pena você fazer, se exercer. Apenas não se calem mais. Bom, eu falo isso de coração, porque a gente sabe que muitas passam por isso, tá? E para me encontrarem, é fácil. Estou no LinkedIn como Kelly Rodrigues. Se alguém falar meu nome completo, eu vou desmentir. Vou falar. Então, tá como Kelly Rodrigues, também tá pelo site da Nine, pode me encontrar. Eu sou da área de vendas. Se você tiver oportunidade de negócio, por favor, me procurem. Eu tenho uma meta a cumprir este ano. Agora com vocês, meninas. Elaine? Também, o canal, acho que mais fácil aí é LinkedIn ou Facebook, né? Vou me encontrar lá como Elaine Ronchel. Pode entrar, me chamar no privado, enfim, o jeito que preferirem e a gente vai se falando. Elaine Ronchel. Joelma? LinkedIn também é Joelma Ferreira, né? Lá tem o meu contato, tem o celular, então fiquem à vontade, tá bom? Simone? Acho que, em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço gigante para todas as mulheres poderosas da Nine, como que são fantásticas. Temos um grupo, embora menor do que os homens, de mulheres fantásticas, mulheres super competentes, mulheres que são um orgulho de ter aí no nosso time. Para me achar no LinkedIn, Simone Pinaf, @nine.com.br.
sigam a Ninecom. A Ninecom tem feito uma série de divulgação de vagas no LinkedIn. Estamos, sem dúvida nenhuma, buscando profissionais da área de TI no mercado. Vamos montar grupos de formação de novos consultores da área funcional. Então, se quiserem também seguir a Ninecom, eu acho que seria bastante interessante para todos. Mari? Nossa, agora pega a lista, né? Instagram. Né? Bom, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido uma tarde enriquecedora para todos que participaram ou trabalharam aqui nos bastidores. Eu estou no LinkedIn como Mari do QA, também estou no Instagram. Qualquer coisa que vocês quiserem trazer referente à área de tecnologia, vocês podem me procurar. Se eu não souber, o máximo que eu vou fazer é direcionar para outra pessoa ou falar que eu não sei. Mas vale a conexão. Muito obrigada a todos aí por esse tempo. Excelente. E Dani? Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Foi muito, muito bacana. A gente podia ficar aqui mais um tempão aqui, que tem muito assunto para rolar. Eu espero que tenha uma parte 2 em breve. Tá? Então, já tem trabalho para você, dona Kelly, tá? Não fuja, não. E queria dar, primeiramente, um recado para a Luciana, que falou que perdeu uma oportunidade por ainda dizer que queria ser mãe. Você não perdeu essa oportunidade. Essa oportunidade não era para você, porque a cultura da empresa, ela não era para você. Essa empresa perdeu uma profissional e existem diversas empresas que mudaram totalmente de cultura e que merecem uma profissional como você. Então, essa empresa não te merece, nem deseje mais ela, né? Parte para outra. Existem diversas outras empresas. Em resumo, pessoal, é um caminho que já está, assim, já foi bem capinado por essas mulheres e por outras. Então, assim, talvez você ainda não consiga andar de salto alto, mas você consegue vir com uma rasteirinha. Exato. Então, com uma leve sapatilha. Vem que o caminho é longo, mas ele vale muito a pena. Com certeza. E para encontrar o Elas na TI, nós temos o LinkedIn, que é o Elas na TI, me encontra também no Instagram, @elasnati, e dentro da bio do Elas na TI você tem os links que dá acesso, por exemplo, a eventos como esse, que frequentemente a gente posta, ao Telegram, ao WhatsApp, que é a nossa comunidade. Tem também o LinkedIn das administradoras, que é a Jussara, que é a nossa amiga também, que é do Elas na TI, a Patrícia, a Grazi, que fazem parte, que estão comigo nessa jornada. Muito obrigada, galera. Isso. E você encontra eu e a Dani qualquer coisa numa das corridas por aí, tá bom, gente? É verdade, em breve. Corremos muito, viu? 8K, 7K, já arrebenta. Obrigada a todos por participarem da live com a gente. E a gente se encontra na próxima, viu? Boa tarde, pessoal. Obrigada. Tchau.